Olá, e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo episódio aqui do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e fico muito feliz em poder trazer de volta um quadro que só apareceu uma vez aqui no podcast. Tô falando do Entre Sessões, onde eu trago algum convidado para trocar uma ideia sobre alguma pauta do mundo do cinema. Pra quem não sabe, o primeiro episódio foi sobre opinião versus crítica, como que isso afeta nossas discussões sobre filmes e séries. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. E hoje eu tô aqui com um convidado que também fala sobre cinema, Dodó, do canal Eu Sou Dodó. Tudo bem, cara? E aí, galera, beleza? Tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso um pouquinho. Acho que é um dos primeiros podcasts assim que eu participo, mas bora lá. É isso aí. Ah, olha aí. Cara, eu vou só pedir pra você se apresentar pro pessoal que ainda não te conhece, claro. Pode ser? Então, gente, eu sou Dodó. Meu canal, ele fala a respeito de cultura pop em geral, mas quem vê assim todos os dias já sabe que eu sou um marvético. Não vou julgar, até porque, né, foi uma das coisas que me fez entrar nesse mundo. Primeira vez assim que eu entrei numa sala de cinema, já dando contexto aqui, foi para assistir o Homem-Aranha 2 em 2004. Eu tenho até o ingresso aqui, poderia moldurar, botar grandão, mas eu gosto de guardar bonitinho. Foi em 2004 e, cara, desde então eu me apaixonei por tudo de cinema, né? Tudo, questão filme, as histórias mesmo, por trás dos cinemas e bastidores. E a gente vai falar disso aqui hoje, né? Sim, maravilha, cara. Então, assim, hoje, como vocês viram aí no título e até o nosso querido convidado já deu uma prévia aí, o tema da vez é justamente sobre isso, sobre ir ao cinema. Ainda tá valendo a pena a experiência de sair de casa pra assistir um filme? A experiência continua sendo a mesma de antes, de anos atrás? Nas nossas redes sociais, vocês mandaram suas histórias de ida ao cinema. Tô com elas aqui. Eita. Tem uns perrengues também pra contar. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui no podcast. E imagino que nosso convidado também tem. Diversos. Então, bora começar. Espero que gostem. Vamos lá. Acho que, sendo bem sincero, uma das piores experiências que eu já tive no cinema, se não a pior, foi esse ano. Nossa. Que eu fui assistir com a minha família O Alto da Compadecida 2. Nossa. E o cinema tava lotado, né? Tu foi assistir isso no cinema. Tu foi assistir esse filme no cinema. Não, o 2. O Alto da Compadecida 2. Então, é isso que eu tô dizendo. Sim. Nossa senhora, nossa. Foi assistir. Fico muito feliz que o cinema tava lotado, né, pra prestigiar o cinema nacional. O problema disso é que tinha um cara atrás de mim que, por algum motivo, sentiu a necessidade de comentar, assim, o filme inteiro. Do início, durante 2 horas, assim, ficar falando muito alto, como se todo mundo ali tivesse pago o ingresso pra escutar os comentários dele, entendeu? Você comprou então, o ingresso assim, e de quebra ganhou um Galvão Bueno de graça, comentando todo o cinema. Nossa, velho. Cara, muito chato. Mas assim, uma coisa é você comentar uma coisa aqui ali e é isso. Outra coisa é você ter um comentário sobre tudo que acontece no filme. E isso estragou muito a minha experiência em um nível que, mesmo que eu tivesse animado pra assistir, ou mesmo que eu tivesse curtindo o que eu tava assistindo, eu só queria que acabasse pra eu poder ir embora. Tipo assim, a experiência ali já tinha desanimado, assim, com força, sabe? Eu só queria... E o chato é que eu sou muito introvertido pra, tipo, falar alguma coisa, sabe? Eu sou muito, tipo assim, pra, no meio do cinema, virar e falar: ei, moço, cala a boca aí, sabe? Tipo, eu não... Falta esse impulso, né? Às vezes, se eu fosse mais cara de pau, eu acho que eu seria uma pessoa mais realizada, mais feliz, sabe? Mas eu fiquei calado o filme todo e eu me arrependi um pouco. Mas eu acho que até um certo ponto, como eu espero que a gente converse mais na frente, também vale da intervenção dos próprios funcionários do cinema, né? Tipo, sim, com certeza. Tem algumas questões que vale a pena as próprias pessoas que trabalham ali garantirem que a experiência de quem tá assistindo seja a melhor possível. O que não foi o meu caso também. Mas e aí, você tem alguma história assim ou... Cara, eu tive algo parecido com isso. Eu sempre fui defensor de ir ao cinema. Hoje em dia tem muita gente que não gosta de ir ao cinema, prefere ir streaming. Minha esposa é defensora do streaming, assim, com força. Ela... Pra que eu vou gastar R$35 no cinema, no negócio que eu tô pagando aqui todo mês e podendo assistir? Aí eu chego, mamãe, não é assim, é porque a experiência no cinema é outra coisa, totalmente diferente. Pronto. Recentemente saiu o Thunderbolts, a gente assistiu o Thunderbolts ontem, a gente assistiu todo completo e ela fez, realmente o filme é bom, mas eu não sei o que é que faltou. Eu disse, faltou um cinema, né? Porque faltou a sala, faltou a imersão toda que o cinema propõe. E, cara, isso faz total diferença. Muitas cenas que eu assisti no cinema, que eu assistindo aqui em casa, não teve tanto impacto
como teve na sala do cinema. Porque, querendo ou não, quando você vai pro cinema, você tem aquele momento ali pausado só pra assistir o filme e você fica total imerso. E quando você vai assistir em casa, tem televisão, tem papagaio gritando, tem cachorro gritando, tem criança gritando, o vizinho que tá fazendo barulho com um som lá, tocando Wesley Safadão. Então, tudo isso tira a sua atenção do filme. Então, eu sou super defensor do cinema. Hoje em dia, se você disser, bora assistir um filme, bora. Eu ia dizer, não importa o filme, mas importa sim. Mais pra frente eu falo por quê. Mas aconteceu algo parecido comigo, que aconteceu contigo, quando eu fui assistir Logan. Sabe aquele filme do Wolverine, Logan? Lembro, claro. Fui assistir o filme do Logan e, para minha infelicidade, eu não sei se o cara já tinha assistido o filme, mas toda vez que acontecia alguma coisa, ele dizia, agora vai acontecer tal coisa. E agora vai acontecer tal coisa. Essa menina aí é filha dele. Tá vendo que ela também... Cara, minha Nossa Senhora, e eu tive o azar que ele estava do meu lado. Ele estava do meu lado. Eu não podia fazer nada. Deu vontade. Como você disse, eu também sou meio introspectivo no cinema. Porque eu acho que se eu for lá e pedir repreender o cara, pode ser acontecer alguma coisa pior e tal. Aí cagar o cinema de todo mundo acaba com a experiência das pessoas assistir o filme. Eu preferi me resguardar ali e tal, mas foi o filme inteiro. Todas as cenas, o cara tava falando tudo. Nossa, deu muita raiva, cara, muita raiva. Sim, nossa, eu imagino. E justamente Logan, que é um filme muito sério, muito dramático, né? Então você ter uma quebra de clima assim o filme inteiro deve ter estragado o filme, né? Imagino. Estragou demais. É tanto que eu fui assistir de novo, em outra sessão, pra poder... Enfim, outras histórias. Não, mas realmente é muito perrengue. Eu lembro também que eu acho que eu fui assistir sozinho, porque ainda tava na época da pandemia, se eu não me engano. Sabe aquele filme que flopou da Pixar, o Lightyear, ou do Buzz? Nossa senhora. Pronto, eu fui assistir. Eu não sei se pra você foi bom. Pra mim aquele filme é muito ruim, mas, né? Eu achei muito qualquer coisa esse filme, sabe? Mas... Meu sessão da tarde, né? Meu sessão da tarde ali e tal. A minha experiência foi muito específica. Tinha pouca gente no cinema e eu lembro que atrás de mim, na fileira atrás de mim, eu tava sozinho. Tinha uma mãe e tinha um menino, uma criança, que tava, boa parte do filme, eu fui na frente, eu fui atrás. Tava correndo pelo corredor atrás de mim. Nossa, tipo assim, correndo. E você fica, meu Deus, eu falo alguma coisa, o que eu faço? Mas eu não fiz nada. Mas o pior não foi isso. Do nada, ainda na fileira atrás de mim, nossa, é muito nojento isso. Sabe aquele barulho, você não vê nada, mas sabe aquele barulho de alguém, tipo, gorfando e vomitando? Nossa tipo, senhora. A criança vomitou atrás de mim, velho. Não, Caraca, tipo assim, não foi exatamente atrás de mim, mas foi na fileira atrás da minha, sabe? Isso. E dava pra você ouvir, tipo assim, eu ouvi tudo que aconteceu ali. Foi muito, tipo assim, só de escutar eu fiquei, nossa, que nojo, velho, meu Deus. Como que você volta pra o clima da história do filme depois disso? Não volta. Não tem como. Você olha e fica, será que aquele menino tá bem? Será que eu tenho que ajudar? Eu vou lá? Ou eu fico? Aí quando eu vejo, eu nem sei mais o que tá acontecendo no filme, sabe? Tem esses perrengues também de experiência coletiva no cinema, né? Que não tem como você esquecer. Você tenta, mas não consegue. Ó, como eu disse, eu vou pro cinema desde criança. Então, é uma coisa que... É uma cultura, assim, que minha família botou em mim, que ir pro cinema é um evento. Você se prepara para ir pro cinema. Você janta antes e tal, você janta antes, se prepara e tal, ou você almoça. Eu fui assistir, olha como eu sou saudosista. Eu fui assistir o Harry Potter, A Ordem da Fênix no cinema. Nossa. Foi. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Foi um dia desse. É. Aí, o que foi que aconteceu? Tem aquela batalha final lá do Dumbledore contra o Voldemort e tal, e o Ministro da Magia aparece do nada. Aí ele pega e diz, ele voltou. Cara, eu sozinho. Ah, mano, jura? Eu tinha o quê? 10 anos de idade. Jura? Meu irmão, o cinema todo começou a rir. Eu era uma criança, eu fiquei, nossa, será que eu fiz besteira? Então, nesse caso, você foi o causador da experiência coletiva dos outros, né? Sim. Você foi o que causou ali, entendi. Ah, interessante. Botar mais nos dias atuais, quando o Chris Evans apareceu no filme do Deadpool, que todo mundo achava que era o Capitão América. Sim. Pronto, foi algo parecido com aquilo ali. Quando ele disse, ei, chama, todo mundo, e todo mundo, meu Deus, e tal. Os velho paia que assistiu os filmes do Quarteto Fantástico. Ah, meu Deus do céu, e o menino novinho, o que é esse cara? Por que o Capitão América tá pegando fogo? O que tá acontecendo? Sim. Cara, são esses momentos, assim,
que são legais, mas eu acho que pra pessoa que dá o start, chega a ser um pouquinho vergonhoso. Porque, querendo ou não, foi você sozinho que fez aquilo ali. Então, que puxa, né? Tipo, a... Isso, a pessoa que puxa, eu acho que fica um pouquinho com vergonha, Sim. com certeza. Não, mas assim, como eu falei, não só nós tivemos experiências peculiares, né, no cinema. Como eu falei, eu tenho aqui algumas histórias de alguns seguidores que também têm experiência, que também tiveram experiências, no mínimo... Quero saber de todas. O primeiro comentário é da Laura. Ela mandou assim: fui assistir Minecraft com minha família e tinha um grupo de garotos no fundão gritando várias besteiras. Eles deviam ter na faixa dos 16 anos e estavam agindo como idiotas. Passaram o filme gritando palavrões e falando besteira. Fiquei super constrangida pela minha família e por todas as outras também, porque a maioria da sala era composta por pais com crianças e adolescentes. Até que chegou um momento em que eu não aguentei e mandei eles calarem a boca, mas eles começaram a rir e debochar. Fiquei muito frustrada e de longe foi a pior experiência que já tive no cinema. Inclusive, tive outra experiência péssima. Ela, coitada, contou 3 experiências. Eu fiquei com pena dela demais. Não vai. Espaço é dela agora. Essa aí tá traumatizada. Aí ela falou assim: inclusive, tive outra experiência péssima recente quando fui assistir ao show do Jungkook. Acho que é assim que se pronuncia. Jungkook, sim. Que é do BTS. Isso. Eu gosto. Tinham 2 meninas do meu lado e da minha irmã na sala VIP que passaram o filme conversando e gritando. E do nada levantaram pra dançar como se ali fosse uma boate. Mas atrapalhava a visão do pessoal. Não, aí não. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa me revolta pela falta de educação, sem falar que os funcionários fingem que não estão vendo. E a péssima experiência mais recente foi quando fui assistir o Quarteto Fantástico. Nossa, que crime. Porque a sessão anterior deu BO, colocaram o pessoal na minha sessão, mas tinha gente nos assentos de outras pessoas. Nossa. Foi horrível pra explicar que o assento era meu. Enfim, são muitas histórias e é bem frustrante pagar um valor considerável pra ter uma experiência diferente, mas acabar tendo uma experiência horrível. Laura sozinha já deu o conteúdo da pauta para o resto do podcast inteiro, né? Então, gente, é isso, obrigado. Nossa, mano, que trauma, mano. Olha, se fosse eu, bicho, até eu pegaria trauma de ir pro cinema também, porque minha nossa senhora. Exatamente. Laura, né? Laura, meus pêsames, viu? Não se traumatize, nem todos os cinemas são assim. De tudo isso que ela falou, um ponto específico que eu acho que é uma coisa muito polêmica, que eu acho que todo mundo vai ter uma opinião divergente, digamos assim. Quando não é um filme em si, mas é tipo um filme de um show. Quando é uma apresentação daquele cantor que você gosta. Um show, e as pessoas que estão ali assistindo são fãs. Você canta, você grita, você fica em pé. É esperado que você fique em silêncio porque tem gente ali do lado. Você trata aquela experiência com a mesma etiqueta e o mesmo respeito que você trataria se fosse um filme tradicional, digamos assim. Porque nesse caso ela ficou chateada porque teve gente em pé, gritando, dançando e acabou bloqueando ali a visão de outras pessoas que queriam ver. Mas há quem diga que tem gente que paga filme no estilo de show justamente pra você pular e gritar porque é o que tem pra hoje. Tipo, já que você não consegue assistir o show do seu artista favorito presencialmente, então você tá ali no cinema fazendo isso. Mas será que é o lugar pra fazer isso? O que você acha? Eu acho meio controverso. Cara, olha, é um assunto bem polêmico. Eu não quero ser cancelado. Assim, eu vejo como entretenimento, assim como qualquer outro filme. Quem vai assistir esses filmes, que são meio que documentários, meio show, né? Ela tem que estar preparada para essas coisas acontecerem. Porque, querendo ou não, é um formato diferente. Ela deu 3 exemplos na realidade, e os 3 exemplos foram completamente diferentes. Sim. E os 3 exemplos são de pessoas com públicos diferentes. Justo. Crianças, Minecraft, Quarteto Fantástico, já é aquela galera meio adolescente ali e tal. E um público que é totalmente diferenciado do que é esse público do show. Sim. Eu tenho vários amigos que vão assistir show. Se não me engano, teve o The Eras Tour, que foi pro cinema, que é da Taylor Swift. O pessoal foi assistir também. Me convidaram. Eu não assisti. Não vou mentir. Eu não fui, eu não gosto. Mas são públicos diferentes. Então, assim, se você vai para esse tipo de determinado local, com esses públicos diferentes, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Ela começou a falar do Minecraft. Ainda bem que ela não pegou a cena que o pessoal fez até um meme no TikTok. Eu sou bem atual com essas coisas. Tem uma cena de uma briga do Minecraft que lá nos Estados Unidos, toda vez que começava, né? Chicken Fight, Junkin Fight, alguma coisa assim, eu não lembro, me perdoa. Que quando começava essa briga, todo mundo que estava com a pipoca na mão jogava pra cima. O que, mano? Ficava com a pipoca assim, pá, jogando e fazia a bagunça. Como é o nome dela? Desculpa, perdão. Laura.
Laura, você, minha querida, você foi uma privilegiada, porque eu ia pra sessão assistir o filme do Minecraft, aconteceu isso e eu não consegui ir. Aí eu dei meu ingresso pra outra pessoa, a pessoa foi. Quando chegou lá, disse, cara, ainda bem que tu não foi. Porque quando começou essa parte, eu não consegui mais assistir o filme. Tipo, todo mundo zoando, assim. E assim, são públicos diferentes. Deus. Eu tenho pena da galera que fica limpando depois, né? Sobre isso de assistir cinema, então, vai de cada público. E você tem que estar preparado. Eu, quando vou assistir um filme da Marvel, é aquela lei. Ó, cena pós-crédito, então fica até o final. É meio que uma regra. Filme de heróis em geral, né? Então, você tem que estar primeiro preparado pro que vai acontecer. Tipo, eu vou assistir um show, eu sei que vai ter um momento que alguém vai começar a dançar, eu sei que vai ter um momento que alguém vai começar a gritar. Porque, como você disse, a gente não tem essa experiência aqui, né? Principalmente Natal RN, de onde que na vida a Taylor Swift, o Jungkook vai pisar em Natal, pelo amor de Deus. Não, Pois né? é verdade. O mais próximo que a gente tem são esses filmes de show, né? E os fãs trabalham com o que tem, né? Tem ali o filme em cartaz, o show, então vai assistir. Enfim, sobre esse Eras Tour, na época que o filme ficou em cartaz, que o show ficou em cartaz, muita gente filmando a experiência e as pessoas dançando, fazendo umas rodinhas ali na área. Sim. Enfim, muitos comentários de gente que nesses eventos é justamente por você interagir com o outro, com a pessoa que tá do lado, que você acabou criando uma experiência que ficou ainda melhor por causa disso, sabe? Então, eu acho relativo essa questão do show. Uma das coisas que vale a pena ir pro cinema é justamente essa questão de você fazer uma amizade lá dentro. Eu tô perdendo ali 2 horas, 3 horas no cinema e tal. Como eu disse, filme da Marvel tem aquela cena pós-crédito. Querendo ou não, quando tá subindo os créditos, a galera fica a olhar, né? Fica meio, sei lá, e tal. Nesses momentos, assim, eu vejo o pessoal, caraca, que filme bom, não sei o que. Aí eu já puxo o assunto, tá rolando os créditos. Não é, cara, você gostou e tal, essa parte aqui não foi, isso aqui, isso aqui. E, tipo, surge uma discussão ali de uma pessoa que viu o filme que você acabou de assistir de uma forma totalmente diferente. Isso é uma das coisas pelo qual ainda vale a pena assistir o filme no cinema, porque hoje em dia não acontece tanto, mas, por exemplo, teve aquele filme Mãe, da Jennifer Lawrence, saiu do cinema, depois que assistiu o filme, ficou, tipo, esse filme fala sobre o quê? Eu tenho que assistir de novo, porque eu tenho que saber como é que vai ser esse filme. Aí chega uma pessoa do além e fala, o filme é sobre isso, isso e isso, a respeito disso. Aí você, caraca, é verdade. Vou ter que assistir de novo porque eu não peguei. Então, são essas relações que a gente tem no cinema, essas coisas que vale a pena a gente ir pro cinema ainda, na realidade. Gostei que eu trouxe aqui como convidado um grande defensor dos cinemas, entendeu? Eu gostei bastante, porque eu sou desses também, que apesar dos perrengues, as memórias que você cria quando você tá no cinema, ainda mais em um ambiente que respeita o evento, né, a experiência, não tem igual, sabe? Tipo, não é a mesma coisa de você ver em casa, pelo menos eu não acho. Pessoal, além dessa Laura, eu também peguei a história do Felipe. Na verdade, a história do Felipe, eu não posso contar exatamente como ele me contou, porque é uma história meio cebosa, meio nojenta, assim, pô, sabe? Então eu prefiro só... Eu só vou dizer, resumindo a história que ele me deu, que ele foi assistir Annabelle 2 e... Nossa, lá vai. Vamos só dizer que alguém na sala do cinema fez o número 2 dentro da sala. É nada! E... ficou, tipo, aquela catinga, aquele cheiro, e as pessoas ficaram muito desconfortáveis, gente falando alto, pedindo pra pessoa se retirar. Não sei até que ponto essa história é verdade, eu sei, é uma grande fanfic desse Felipe, mas eu vou dar um voto de confiança aí, talvez seja verdade. Eu não duvido nada. Eu também não duvido nada, não. Ainda mais vindo do brasileiro, eu não duvido. Mas foi basicamente essa história que ele contou. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi isso que ele... Mano, mandou um número 2 dentro do cinema. Minha Sim. Nossa Senhora, velho. Nossa, cara. Nossa, que nojo. Isso aí realmente foi um caso à parte, né? Que Isso aí nojo. realmente nunca aconteceu comigo. Espero que nunca aconteça. Ambos. Espero que nunca aconteça também. Porque não, dá não. Eu era o primeiro que levantava meu filho. Tão cagando aqui, ó. Não. Timidez e ir embora, cara. Você é louco. Eu nem tenho o que dizer dessa história. Eu só Caraca, digo, Felipe, você é um guerreiro por ter sobrevivido a essa experiência. Sim. A pergunta que não quer calar é se ele ficou até o final. Pronto, isso aí realmente não sabemos. Mas eu ficaria muito surpreso se ele tivesse ficado, porque imagina o clima da sala depois, o cheiro que deve ter ficado. Nossa, com certeza, com certeza. Temos um outro seguidor aqui, o Iago, que comentou: uma vez foi assistir um dos filmes da saga Crepúsculo e o filme começou a derreter, a queimar, e a sessão parou bem na hora do beijo da Bella. Eu não sei que cena é essa exatamente. O filme queimou.
Aí ele falou, não retornamos o filme e se quisesse esperar pra ver o resto, tinha que ficar até a última sessão tarde da noite. Foi podre. Nossa! Esse foi o comentário dele. Então a gente tá vendo que situações de problema de projeção e tudo mais é muito comum. Inclusive, minhas amigas, quando eu comentei que eu ia trazer esse tema, elas também lembraram de vezes em que deu problema pra começar a sessão, ou então Sim. o som tava baixo, ou então a legenda ficava cortada. E muitas vezes eles demoram super pra resolver, né? Aí quando você volta pra casa, já tá super tarde. Isso quando eles resolvem o problema, né? Porque muitas vezes demora um tempão, aí eles falam que a sessão foi cancelada, aí depois dão o seu dinheiro de volta. Às vezes acontece muito isso, né? Já aconteceu isso comigo. A primeira vez foi quando eu fui assistir Homem-Aranha 3 no cinema. Hoje em dia não tem mais, né? Mas antigamente tinha aquela questão de você pausar o filme no meio, porque era muito grande o filme. Aí eles dividiam em 2 sessões num filme só. Fazia o filme e tal, não sei o que, intermissão, parece uma coisa assim. Pausava o filme no meio pra galera ir no banheiro e tal, não sei o que. Isso aí eu achava o máximo, antigamente. Eu acho o máximo. Eu nunca estive em uma sessão que isso acontecia. Teve um filme do Oscar esse ano que o pouco tempo que ficou em cartaz, eu fiquei sabendo que o filme era tão longo, tipo, mais de 3 horas, que ele teve uma pausa. Eu queria muito ter ido mais pra vivenciar essa experiência, sabe? Eu nunca assisti um momento filme em si, né? Porque é legal. Sim. Aí eu lembro que eu fui assistir minha família e tal, como sempre, fui lá assistir e tal. Quando eu voltei pro cinema, né? Voltei pra assistir o filme, que ia começar a sessão, continuar. Quando eu cheguei, o filme parou. Sim, e agora? Não, agora a gente tem que esperar pra assistir o filme mais tarde. Aí lá vai, a gente esperar. Meu Deus. Tudinho. Aí é que tá, muita gente não queria ficar até o final, óbvio, com razão, mas meu pai fez, não, a gente vai ficar, a gente vai assistir o filme todinho e tal, assim. Eu lembro que a gente saiu lá do cinema, era meia-noite por aí. Deus. Aí a segunda vez foi quando eu fui assistir o Venom 3 agora. É só 3, né? É só no filme 3 que dá besteira. Cheguei, comprei um ingresso com antecedência pra não acontecer nenhum problema. Entrei no cinema, quando entrei no cinema, o filme não passava. Apagou a luz, ficava só o áudio. Aí eu, legal, que bacana, que lindo. Pra você ter uma ideia, nem os trailers passavam. Aí a galera, eita, queimou o projetor, queimou não sei o que, queimou não sei o que. Aí a gente saiu, o cinema inteiro saiu, porque se eu não me engano era uma sessão que era antecipada. É como se fosse uma pré-estreia da pré-estreia. Essa sessão meio que é uma sessão de teste pra ver se o público vai gostar do filme ou não e tal. Ai, que legal. Não é? Aí, tipo, o ingresso é um pouquinho mais, né, salgado e tal, Sim. porque é uma sessão de teste, enfim. Aí eu cheguei, moça, e agora? Ela fez, não, você vem amanhã. Eu fiz, amanhã eu trabalho. Como é que eu faço agora? Eu fiz, não, você pode vir e tal, não sei o que. Se resolveu tudo e conseguiram dar o ingresso de volta e tal, mas fica meio frustrante assim pra pessoa, porque a pessoa vai assistir o filme, você faz um evento todo, você se prepara o dia todinho, principalmente quando você compra o ingresso com antecedência, você se prepara todo, você tá, no final eu vou assistir e tal, e quando chega lá o filme não passa ou queima, alguma coisa assim, é bem decepcionante. É muito complicada essa questão, porque a funcionária que tá lhe passando essa informação, ela não tem nada a ver. Ela não é a culpada porque o filme não tá funcionando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você não saiu de casa e se organizou pra assistir o filme amanhã. Você se organizou pra assistir hoje. Então, como é que faz, entendeu? É muito delicada essa situação. Eu já trabalhei com atendimento público, eu sei como é que é chato, mas, mano, você descontar a raiva ali na pessoa que não tem nada a ver, eu acho totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Sim. E muitas vezes, a pessoa com quem você tá descarregando ali, reclamando, é uma pessoa que não tem autoridade nenhuma, né? Ou então alguém que não tem como mudar nada. É uma pessoa igual a você. Se brincar, ela recebe o mesmo que você. E é isso aí, fique tranquilo. Ah, velho, mas enfim. Mas assim, com todas essas histórias que a gente compartilhou aqui, ouviu, enfim, sejam as nossas ou a dos seguidores, então, inclusive, obrigado a todo mundo que mandou. Eu separei essas 3, as mais marcantes, assim, mas... Com certeza do número 2 foi marcante. Exatamente. Eu não podia... Assim que eu li, eu pensei, não vou deixar essa de fora, de jeito nenhum. A gente vê que o preço do ingresso não bate com a qualidade da experiência que você deveria ter junto com o preço do ingresso, sabe? Quando você paga, eu entendi. É como se quase fosse uma garantia de que você vai ter uma experiência de qualidade, uma experiência tranquila e tudo mais. E pelo que a gente tá vendo aqui, é a última coisa que tem, na verdade. É muito fácil de ter algum imprevisto, ou se não for algum problema técnico, só gente inconveniente perto de você, ou na mesma sala que você, que acha que só porque ela comprou o ingresso, que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, como se ela estivesse na sala da casa dela, né?
falando alto, enfim, gritando com a luz do celular. Eu fiquei surpreso, eu não vi nenhum comentário de seguidor falando sobre gente com o celular, com a luz do celular no meio do filme. Ou então gente que quer tirar foto de alguma parte do filme, aí liga o flash. Nossa, acontece isso direto. Não vi nenhuma história assim, mas acontece bastante, Sim. né? Então, assim, parte do problema do porquê que as pessoas ainda desistiram de ir pro cinema, não só é problema técnico do cinema em si, mas também as pessoas que parece que desaprenderam a como se comportar em público, né? É, tipo assim, em uma experiência coletiva é complicado. Pra você ir pro cinema, você tem que ter essa mentalidade, né? Como você disse, não é a sala da sua casa. Você não vai se comportar de qualquer jeito. Você não vai ficar vestido de qualquer jeito. Eu tenho certeza absoluta que quando a pessoa vai pro cinema, ela não vai de cueca, uma camisa e chinelo, por exemplo. A chinelo vai, eu vou de chinelo às vezes, mas de cueca não. Só uma calça por cima, mas enfim. É uma questão de você ter um certo respeito, porque querendo ou não, você não tá na sala sozinha. Eu aprendi isso da pior forma possível, que o melhor horário pra você assistir filme é depois das 8 horas. Pega a visão. Vai, conta aí. Por quê? O que foi que aconteceu? Na época da Copa, olha que lindo. Foi lançado o X-Men Dias do Futuro Esquecido, que juntava a galera nova com a galera antiga e tal. Fiz, show, vou comprar o ingresso pela internet. Primeira vez que eu tava comprando. Eu lembro até que o celular que eu tinha era um Nokia 310. Nossa. O auge da tecnologia humana. Só que eu não me liguei que tinha um jogo da Copa. E teve um bug no sistema lá, que tinha lá, sessão de tarde, né? E eu chamei um amigo meu, disse, não, cara, bora assistir e tal. Disse, bora. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que todas as sessões de 1 hora até 8 horas da noite estavam canceladas. Nossa, velho. Por causa dos jogos. Só que a gente foi descobrir isso tarde demais. Por quê? A gente comprou tudo, cara. A gente comprou tudo. E do nada o shopping começou a ficar vazio. Não tinha mais ninguém no shopping. Só tinha os seguranças e o pessoal da loja. E as lojas começaram a fechar e eu fiz, oxi, as lojas estão fechando por quê? Eu vou embora. Eu olhei pra ele assim, eu fiz, bora embora. Todas as saídas estavam fechadas. A gente ficou trancado no shopping das 2h30 até as 9 horas da noite pra assistir o filme. Meu Deus. Aí foi que eu fiz, vou comer alguma coisa, né? Tentar aqui. Quando eu cheguei lá na praça da alimentação, todos os restaurantes estavam fechados. E a galera da praça da alimentação tava assistindo o jogo num telão que eles tinham alugado lá. Aí eu fiz, tô aqui, vou assistir o jogo também. Assisti todos os jogos de 2h30 até, se eu não me engano, era 8 horas da noite. Assisti todos os jogos, eu fiz, não, vou embora pra casa. O menino que tava comigo, meu amigo, olhou pra mim assim, você não vai pra casa não, você vai assistir o filme comigo agora. De 9h30 você vai assistir o filme comigo também. Fiquei até 9h30 lá e tal. Eu lembro que eu saí do cinema, era 00:30, por aí. Mas foi uma experiência boa. Mas enfim, quando eu entrei na sala do cinema, só tinha gente adulta, não tinha criança. Não que com a criança seja um problema, mas quando você vai assistir um filme e quer prestar atenção, você tendo uma pessoa ali com a mesma mentalidade com a sua, a mesma consciência do que o filme se trata, do que o filme é... Como é que eu posso dizer? Peraí. Meu Deus, eu não posso ser cancelado. Como você tem pessoas que vão assistir o filme com o mesmo objetivo que você, que é assistir realmente o filme, prestar atenção na história, o filme em si ele se torna mais agradável. Porque, querendo ou não, ninguém vai fazer barulho, todo mundo tá realmente prestando atenção na história. É, com certeza. Hoje em dia, se você me perguntasse, se você tivesse a oportunidade de assistir de novo esse filme numa sessão mais cedo, você iria? Eu diria não. Porque foi uma sessão realmente muito boa, apesar dos pesares que aconteceu, de eu ficar preso dentro do shopping, mas foi uma sessão boa. E, cara, com isso, eu comecei a prestar atenção. Eu disse, não, vou fazer os testes pra ver se é isso mesmo. Aí veio os outros filmes e tal. Teve uma vez que aconteceu, é a última vez, eu prometo. Eu vou contar mais uma história, mas... Não, relaxa, conta aí. Eu tava com meus amigos e eu disse, cara, vamos pro cinema. Todo mundo, bora. Quem vai comprar os ingressos? Aí o pessoal, não, deixa pra fulano. Eu nem lembro o nome do rapaz na época. Mas deixa com ele que ele vai comprar os ingressos pra um filme bom. E a gente tinha essa mania de fazer assim, não, a gente vai assistir o filme que fulano comprou porque é o gosto dele. Porque tem aquele negócio de você saber qual é o gosto da pessoa e tal. Agora eu vou ser cancelado, certeza. Não tem outra dúvida. Vem aí, ó, em breve. O menino foi comprar o ingresso, a gente chegou lá, todo mundo animado, massa, pau. Chegou lá, deu o ingresso. Meu amigo, maluco, sem guerra nenhuma, tava passando Thor Ragnarok na época. O cara preferiu comprar o ingresso do filme da Kéfera pra assistir. O É Fada. Sim. Aí ele comprou pra todo mundo? Pra todo mundo. Aí sem falar com ninguém? Sem falar com ninguém.
que lindo. Não, já comprei os ingressos, vamos assistir o filme. Eu crendo abafando que ia ser o Thor Ragnarok, eu tava lá, Thor Ragnarok, eu fiz. Ele não é maluco de comprar outra coisa. Meu maluco, eu entrei na sala do cinema, começou o filme, eu fiz, fulano, que filme é esse? Não, pô, é o Fada do Kéfera, muito bom. Aí eu, é o quê? Não. Maluco, eu só sei que hoje em dia, se você me botar esse filme na minha frente, eu fico com ódio. O filme passando e eu fazendo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô perdendo tempo com isso. Eu sou muito a favor de filme brasileiro, cara. Tipo, Tropa de Elite, Central do Brasil, Alta Compadecida, Cidade de Deus, até O Homem que Copiava com Lázaro Ramos eu gosto. O Meu Nome Não é Johnny. Cara, mano, eu gosto muito de filme brasileiro. Mas aquele filme não dava. Meu amigo do céu, era cada cena eu fazia. Eu tenho 18 anos. O que é que eu estou fazendo no filme com a classificação indicativa para 12? E eu nem prestei atenção que eu tava no cinema. Quando terminou tudo, eu olhei para trás e só tinha criança. Os únicos adolescentes na sala do cinema era eu e os meus amigos da escola, que se não me engano eram 5 pessoas. Eu olhei assim pra cara dele e falei, você nunca mais vai comprar ingresso. Deixa que eu compro, eu pergunto pra galera o que a galera quer assistir, beleza? A gente entra em um consenso. Mano, todo mundo ficou com ódio dele, porque a gente tava crendo que ele ia comprar o filme do Thor Ragnarok. É tanto que acabou a sessão e eu fiz, aí gente, bora assistir o Thor Ragnarok? Bora assistir verdade. Agora sim, vamos assistir, né? Agora sim a gente vai assistir. O amigo que comprou os ingressos, ele gostou do filme, pelo menos? Ele se amarrou no filme, mas só ele, né? Sim, mas ó, só pra deixar claro, se você é ouvinte que gosta desse filme ou que, enfim, super adorou, tudo bem também você ter gostado, né? Ele tá falando. Tô nem aí. Tá falando da experiência dele, né? E tudo bem, né? Gosto é gosto, mas eu acho que o maior pecado dessa história que você contou foi ele ter comprado ingresso pra um filme sem ter consultado o resto do pessoal, né? Sem ter perguntado se era esse filme mesmo que vocês deviam ter assistido, o que foi uma quebra de expectativa danada, porque a Thor Ragnarok não tem nada a ver com o Fada, né? Então eu imagino a surpresa que tenha sido. O problema não foi nem o filme em si da Kéfera. O problema foi a decepção. Porque eu estava esperando uma coisa. Sim. Não só eu. A galera todo dia estava esperando uma coisa. Quando chegou lá, uma coisa totalmente diferente. Foi assim. A quebra de expectativa, né? Foi a quebra de expectativa junto com a decepção. E todo mundo com raiva dele e tal. Não julgo o menino. Se você, menino, se você tá escutando esse podcast, por favor, não me odeie. Mas foi a pior experiência que eu já tive na sala de cinema. Todas essas experiências negativas envolvendo o alto preço do ingresso, né? Salas sujas, as pessoas não sabendo mais se comportar, o uso do celular também, gente falando alto, crianças chorando e tudo mais. Como tudo isso acaba sendo muito desestimulante para você querer voltar pro cinema. Inclusive tem muita gente que acha melhor esperar, né? Esperar chegar numa Netflix da vida. Inclusive isso aí era um outro tema que eu acho que vale a pena trazer aqui. Muita gente, assim que o filme estreia, faz questão de procurar os spoilers pra ela não precisar ir pro cinema e esperar ver futuramente em algum serviço e tudo mais. Sim, nossa, acontece direto. Tipo assim, antigamente, alguns anos atrás, tinham muitos filmes que as pessoas não conseguiam esperar pra saber o que ia acontecer. Você tinha que comprar o ingresso pra você assistir o quanto antes, pra você ver em primeira mão. Hoje em dia, a gente sente que dá pra esperar. Muita gente não faz questão de pegar spoiler, muita gente não se importa em pegar spoiler. Algumas pessoas até procuram spoiler justamente pra poder saber o que esperar pra quando for assistir em casa, quando chegar em casa. E isso é outra questão também que vale a pena trazer, né? Essa questão é bastante pertinente. Querendo ou não, a gente que é produtor de conteúdo, criador de conteúdo, a gente tem esse certo receio, assim. Mas, como você disse, hoje em dia o pessoal não tá nem aí, cara, pra isso. Tem gente que realmente não tem esse interesse de assistir o filme no cinema. Pra ela é como se fosse qualquer coisa, entendeu? Eu, como assisto filme de cinema desde pequeno e tal, como eu falei, é uma questão de cultural que botaram da minha infância, meus pais trouxeram. Mas hoje em dia, por exemplo, eu acabo de sair do cinema, chego em casa, abro o YouTube, primeira coisa que tem no YouTube, 10 detalhes que você nunca viu do filme que acabou de sair do cinema. Tipo, deixa eu digerir o filme primeiro, cara. O que foi que aconteceu? Pronto, uma das coisas que você falou, que antigamente o pessoal tinha essa questão de você realmente não esperar pro que tava acontecendo. Uma das coisas que eu queria ter vivido na época, olha lá, eu não sei se você gosta, mas eu gosto, foi o filme do Matrix. Gosto sim. Pronto, perfeito. Na época do filme do Matrix, olha o corte, dá pra rodar um corte aqui. Aproveita. Nunca falei isso no meu canal. Na época do filme do Matrix,
o pessoal não sabia o que era o filme. O pessoal não tinha ideia do que era o filme, porque só apresentava cena do pessoal correndo, aí mostrava o Keanu Reeves, que é o Neo, né? Mexendo no computador, o pessoal correndo, cena de computador, um cara dando um tiro, do lado de uma cidade, e no final aparecia. O que é Matrix? Acabou. O filme fala sobre o quê? Aí você tem que assistir no cinema pra saber o que o filme se tratava. Então, assim, eu queria ter vivido essa época. E, nossa, eu queria muito ter vivido essa época. Porque imagina aí você não saber nada do filme e você chegar lá com a curiosidade lá em cima e você assistir o filme e fazer, meu Deus, que filme é esse? Então, assim, essas experiências que o cinema dava antigamente pra gente era muito boa. Hoje em dia, os filmes, querendo ou não, eles se vendem como spoilers. Antes do programa começar aqui, a gente até comentou, né, que ia ter um anúncio e tal dos Vingadores, que não teve. Kevin Feige, eu quero um anúncio. Mas isso mesmo é pra vender o filme. Imagina aí se a gente fosse para o cinema e não soubesse o elenco que estaria no filme dos Vingadores. Sim, imagina a surpresa que seria, né? Imagina a surpresa, imagina uma das coisas que foram feitas no filme do Deadpool Wolverine, que a gente já até comentei aqui, foi a questão do Capitão América, do Chris Evans aparecer. Ninguém sabia que ele ia aparecer. E foi muito bom. Ninguém sabia que... Querendo ou não, foi uma das maiores assim, surpresas. Ele, a Elektra, o Blade e o Gambit. Foi a surpresa assim que todo mundo, quando apareceu, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, os filmes hoje em dia, querendo ou não, os trailers, quando você vai assistir, você já vê o filme todo completo. Uma das experiências ruins que eu tive no cinema, mas em questão de filme mesmo, não de sala de cinema, eu fui assistir o filme do Capitão América 4, o Admirável Mundo Novo, que você pode assistir todos os trailers e que você já sabe o que é que o filme se trata, quem vai aparecer no filme. E uma das coisas que eu até defendi, que eu fiz um vídeo com a minha esposa lá no meu canal, vão lá, se inscrevam. Eu disse, cara, eu gostaria muito mais de ter assistido o filme se eu não tivesse visto trailer nenhum. Eu ficaria muito mais surpreso. Então eu acho que hoje em dia o pessoal não vai muito pro cinema justamente por causa disso, porque às vezes o pessoal quer vender tanto o filme, quer vender tanto a história, quer que você vá pro cinema, que eles fazem uma estratégia totalmente contrária. Tipo, em vez de você guardar a surpresa do filme, eles já botam assim, ó, vai aparecer fulano, vá pro cinema. Sendo que você omitir essas informações deixaria a pessoa mais curiosa ainda. No filme do Quarteto Fantástico, a gente já sabia que ia aparecer, já sabia tudo tal, não sei o que, mas uma das surpresas que aconteceu no filme foi justamente, eita, spoiler. Quem não assistiu, assiste o episódio dele aí, falando do filme, é isso aí. Isso aí. Que era a Mulher Invisível, do nada ela morreu. E agora, o que é que vai acontecer? Pra gente que é nerdzão, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Franklin Richards, super poderoso, o cara cria um universo pra brincar, bota no bolsinho dele, ele ressuscitou a mulher. Mas pra quem não sabia, maluco, eu fui assistir o filme no cinema, aí eu vi umas 5, 6, 7 pessoas, meu Deus, e agora? Acabou o filme, não tem mais nada. Aí o bebê foi, ressuscitou ela, é a mulher do meu lado, esse bebê é muito foda, meu Deus do céu. Então, assim, pra quem não sabe, foi uma surpresa, e é isso que eu tô dizendo, tem muita coisa que, se você omitisse do pessoal, seria bem mais proveitoso na sala do cinema. Mas, né, a galera quer vender, a galera quer levar o cinema. Como eu falei, a galera quer levar o pessoal pro cinema e acaba pecando, às vezes, nisso, errando a mão, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, mas também é válido dizer que quando a gente vê um trailer que conta muito mais do que deveria, a gente vai ao cinema assistir, mesmo assim, com a esperança de que, na verdade, o trailer só tenha contado uma parte do que a gente ainda espera ver ainda mais no cinema. Mas muitas vezes, quando a gente vai assistir o filme, é quase a mesma coisa. Tipo, você só pagou o ingresso, um preço caríssimo, pra ver uma versão minimamente estendida do trailer que você já tinha assistido, entendeu? Ao invés de você usar o trailer como base, né? Base pro que vai se tratar o filme. Você chega lá, você dar... é uma versão de 2 horas do trailer. Isso, exatamente. O trailer, teoricamente, era pra você dar um gostinho de quero mais, pra você ter tudo que você gostaria, que o trailer prometeu no filme, mas ultimamente não tem sido muito assim, né? Então, é complicado. E ainda tem essa coisa de, pra que você passar por tudo isso se você pode ficar vendo o filme em casa, né? Muita gente espera, sem problema nenhum, chegar na Amazon, chegar na Netflix, e você assistir em uma qualidade ótima, que você pode pausar a hora que você quiser, você escolher a legenda, a dublagem, você, enfim, sossego muito maior do que em uma experiência coletiva, entendeu? Inclusive, o preço de uma assinatura mensal, a média, assim, não é muito diferente de um ingresso pra você assistir um cinema uma vez, entendeu?
Pior que Então acaba pesando muito. E por um lado, eu quero só chegar aqui e falar, não, mas assistam no cinema porque é bom e tudo mais. Mas muita gente é dinheiro jogado fora, porque você pode pegar essa mesma grana, assinar a Amazon e assistir o triplo, uma quantidade infinita de filmes Sim. com o valor de um ingresso, relativamente, entendeu? Então é complicado, né? Eu super concordo, cara. Você vai, compra o ingresso, assistir um filme que você falou. Você pega o serviço de streaming, até filme que você não queria assistir tá lá, tipo, coisa que você não queria assistir tá lá. E como você falou, tem a questão do sossego da sua casa, você tá lá de boa, você pode fazer o que quiser. Mas eu ainda defendo ir pro cinema. Vão pro cinema porque é uma experiência única, cara. Sim. Como eu falei aqui mais cedo, eu tive a experiência de assistir o filme Thunderbolts e eu assistindo em casa foi uma coisa e assistir no cinema foi outra completamente diferente. O cinema, ele tem essa questão mais imersiva. Você fica ali, você tem aquele momento ali só pro filme. Cara, não, nada tira a experiência de você ir pro cinema. É óbvio que o serviço de streaming tem a questão da comodidade toda. Teve até uma época aí que Martin Scorsese, que fez diversos filmes muito bons, tipo Taxi Drive, ele não defendeu a questão dos streamings. Tipo, ele disse que os streamings deveriam acabar porque as pessoas não estavam mais contemplando as salas de cinemas e tal, e chegou até a dizer, olha lá, isso aqui é bem pesado na época, eu queria ter feito um vídeo na época que isso aconteceu, mas na época eu tava trabalhando igual um condenado. Ele disse que o filme dos Vingadores não passava de entretenimento barato. Ah, acho que eu lembro. Não era nem considerado como filme, porque filme você tem o filme tal, que você tem aquele momento que você vai imergir e tal. Mas, cara, é totalmente o contrário. Se ele soubesse o quanto de gente que vai pro cinema, a Marvel em si, ela é uma prova de que vale a pena o cinema. Por quê? Eu falei no meu último vídeo, vão lá no meu canal, se inscrevam lá, é muito bacana. Eu posto vídeo quase todo dia, igual um condenado. É isso aí. Foi a comoção todinha pra assistir o Vingadores Ultimato. Cara, sala de cinema lotada e tal. Então, assim, óbvio que você poderia assistir no conforto da sua casa. Mas imagina você ir para um ambiente onde é outra pegada. Todo mundo que tá ali, ela tá com a mesma empolgação que você. Gente que você nunca viu na vida, ela tá com o mesmo intuito que você, vai ter as mesmas reações, ou até reações melhores naquele filme e tal. E você prefere assistir em casa, sozinho, com o seu cachorro? Tá entendendo? A conta não bate, entendeu? Eu sei que tem muita gente que vai realmente para assistir no cinema. Até eu mesmo vou assistir, às vezes vou pro cinema assistir e quero realmente só assistir o filme e tal, de bobeira, assim, tranquilo, sem ninguém zoando e tal. Mas quando tem um filme que você vê assim, rapaz, se tivesse uma galera aqui interagindo comigo, interagindo com esse filme ia ser totalmente diferente. O filme ia ter um peso maior. O próprio Deadpool e Wolverine, até o filme do Superman também, um hype grandão. Então, assim, é totalmente diferente. Por mais que o serviço de streaming tá aí para facilitar, hoje em dia, para esses filmes que estão no cinema e vão para os serviços, eles servem mais como... Venha sentir aqui o que você sentiu no cinema. Você assistiu esse filme no cinema, esse filme foi tão bom, você gostou tanto desse filme que eu tô trazendo esse filme para cá para você assistir ele de novo. Mas você acredita que eles, querendo ou não, acabam desestimulando um pouco também as pessoas com certeza. a serem mais criteriosas, a não saírem muito de casa, em termos de cinema? Com certeza, cara. Com certeza. Isso aí é sem né? dúvida, porque, como eu falei, você vai pro cinema, você vai gastar ali 2 horas parado, sem fazer nada, enquanto você pode assistir o mesmo filme em casa, enquanto tá lavando a louça, por exemplo, ou passando o chão, ou arrumando seu guarda-roupa. Então, ele serve para facilitar, mas eu ainda defendo o cinema. Defendo muito. Sim, não, eu também, com certeza. Mas eu queria saber, você acha que essas experiências ruins que as pessoas tiveram no cinema, inclusive a gente, fazem as pessoas, tipo, acreditarem que existe filme pra ver em casa e existe filme pra ver no cinema? Porque, tipo, tem gente que só vai pro cinema, hoje em dia, muito pontualmente, assim, pra ver algo muito específico. Não é, sei lá, um exemplo, filme de romance barato. Normalmente a gente tem 80 opções só na Amazon. Sim. Então, é uma grana que dificilmente você pagaria pra assistir nos cinemas. Você acha que hoje tá mais fácil de bater o olho e falar, não, esse filme é pra ver em casa, não, esse filme é pra ver no cinema? Você acha que as pessoas ficaram mais criteriosas também por causa disso? Com certeza. O tanto de filme que vai pro cinema, que passa a batida assim, é enorme, não dá nem pra contar. Se eu não me engano, teve um filme Acompanhante Perfeita. Sim! Ai, é ótimo. Pronto. Esse filme, adoro. Eu cheguei pra assistir no cinema, se eu não me engano, foi outro filme, e tava esse lá.
Eu e minha esposa, vou assistir esse. E eu fiz, deve ser um filme romance, barato. E era um filme de terror. E nunca que eu ia esperar isso. Você vai assistir uma coisa e é totalmente diferente. Então, Sim. dando um contexto pra isso que eu tô dizendo, é que tem muito filme que passa batido, que pela gente não ter dado esse primeiro passo de ir lá, assistir o filme, meter a cara e se arriscar, a gente perde boas histórias. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, hoje em dia muita gente só vai assistir, por exemplo, lançou o Superman, vou assistir o Superman. Qual os outros filmes que tá passando? Não importa, eu vou assistir o Superman, entendeu? Mas se as pessoas dessem esse ponto de confiança para os outros filmes também seria legal. Óbvio que ninguém quer se decepcionar, né? Ninguém quer assistir uma fada da vida. Mas tem muita coisa assim que se a pessoa fosse lá e desse a cara a tapa de não, vou ver se esse filme vai ser bom e tal, eu acho que seria bem mais proveitoso pra sala do cinema em si, né? A rede de cinema. Com certeza. Mas é como você disse, hoje em dia o pessoal vai realmente pra assistir aquele filme lá que estava escolhido há 10 anos, porque querendo ou não, antigamente a gente tinha muito menos acesso com os filmes que iriam lançar ou não. Como a gente hoje em dia tem mais acesso, tipo, dia 18 de dezembro de 2026, próximo ano, basicamente mais de um ano, próximo ano, vai lançar o Vingadores Doomsday. E se a gente não tivesse acesso a essa informação, como é que seria? Entendeu? Pois é. A gente só chegaria lá e fazia, caraca, tá passando o filme aqui dos Vingadores, bora assistir. Então, tem muitos filmes hoje em dia que passam batido por causa disso, porque as pessoas vão realmente assistir filmes pontualmente, como você falou, e quando chegar lá, tem um filme lá que a capa eu nunca vi, o trailer eu nunca vi, e pra mim não importa. O que importa é o filme que eu vim assistir. Exatamente, eu concordo. Eu lembro que até alguns anos atrás, a gente não saber tudo que acontece durante o lançamento de um filme era até bom, porque dava a gente a possibilidade de só chegar na hora, assistir e não saber de nada e ficar 1000 vezes mais surpreso. E isso era muito bom. É aquela frase, a ignorância é uma bênção, alguma coisa assim. Ignorância é uma bênção. Tipo, a gente não precisa saber de tudo o tempo todo e tudo bem. Eu e você, eu acho que nós fazemos parte de uma bolha específica. Com certeza. Porque como você falou, a gente é criador de conteúdo, entendeu? Então a gente meio que tem que saber. Eu sinto que essa coisa de você toda hora saber o que acontece também tem muito a ver com a exposição nas redes sociais, né? Dos diretores, das empresas sempre sentirem que chegou o 4 de maio, como é aquela data especial do Star Wars. Tem datas comemorativas que os fãs esperam que tenha alguma coisa. Hoje em dia tem uma cobrança muito grande entre os fãs e os estúdios, né? Então eles meio que esperam ver alguma coisa e tudo mais, mas quando o filme chega, já teve vários trailers que contaram a história, aquela coisa toda que a gente já conversou. Então tem muito essa cobrança. Eu acho que com o tempo, com a internet e tudo mais, a gente acabou estabelecendo uma relação de cobrança muito grande, de querer ver certas coisas antes da gente ver o filme, sendo que até alguns anos atrás era muito mais simples, né? E às vezes até melhor, não sei, dependendo do antigamente caso. Era muito de boca a boca. A gente não sabia o que o filme se tratava, até um amigo nosso assistir e dizer, o filme é bom por causa disso, disso e disso. É muito bom, exatamente. Hoje em dia, como eu falei, os filmes se vendem pelos trailers e os trailers mostram o filme completo. Mas, assim, Dodó, eu queria saber sua opinião sobre uma coisa. A gente reclamou, falou os problemas atuais, mas isso aí todo mundo já tem uma noção. Eu queria saber de você, tem como melhorar alguma dessas coisas? Tipo, algum desses problemas que a gente trouxe? Tipo, tem como restaurar de alguma forma a experiência de ir no cinema, de fazer a nossa grana valer a pena? Tipo assim, eu acho que eu cheguei a comentar com você a ideia da volta daqueles fiscais na sala, aqueles lanterninhas e tudo mais, olhando se tem gente no celular, com a luz ligada e tudo mais, gente falando alto, conversando. Eu não peguei muito essa época, não. Peguei, eu sou velho. Isso não era muito comum, assim, nos cinemas que eu assistia. Tem gente que fala que isso garantia muito mais uma certa paz na sala do cinema. Aí você acha que tem algumas coisas que dá pra gente fazer hoje pra melhorar isso, que as salas de cinema podem fazer? Cara, só tem. Vou começar de cima, dos filmes. Produtores, diretores, roteiristas, galera da mídia dos filmes, para de dar spoiler do filme no trailer. Deixa o filme mais interessante com os trailers e tal. Hoje em dia a gente tem teaser trailer, trailer 1, trailer 2, visão do diretor. Trailer final. E tipo, trailer final. Você chega, pega aqueles filmes tudinho, reorganiza tá o filme. Começando de cima, eu acho que seria isso. Se as produtoras, né, elas tivessem essa visão mais criteriosa e uma visão bem mais, como eu posso dizer, misteriosa sobre o que o filme se trata, eu acho que seria bem mais interessante pra gente que vai pro cinema.
Cara, no cinema em si, eu super apoio a volta do Lanterninha, pelo amor de Deus. Lanterninhas voltem. Como você disse, tem certas coisas que, como a gente é introvertido, a gente não vai lá meter a cara, né? E se tivesse uma pessoa realmente ali dentro da sala do cinema, observando tudo que tá acontecendo e tal, seria bem melhor, bem melhor. Até para evitar, por exemplo, uma criança correndo, Sim. né? Ou o que aconteceu comigo? Eu tô na sala do cinema, o filme não passar. Cara, quando chegou ali, o filme não tava passando, teve que uma pessoa, se eu não me engano, foi um rapaz lá sair da sala e lá Pra fora. avisar, achar alguém, né? Pra avisar. Então, tipo, tem muita coisa que poderia ser Sim. evitada e tal. Dentro da sala do cinema, se o Lanterninha voltasse, cara, seria perfeito. E assim, questão de valor de ingresso, bora lá, eita bexiga, meu Deus do céu. Eu acho que valeria mais a pena você gastar o seu dinheiro pra assistir esse filme se a sala de cinema fosse bem mais acolhedora como era antigamente. Não tô dizendo que tem que ter um velhinho com a pipoca na frente da sala do cinema rodando, não. Eu tô dizendo assim, tipo, mais limpa. A questão do Lanterninha também, que é bastante importante. Questão de alguns avisos que poderia ser reforçado. Cara, eu acho um absurdo. A galera vai assistir filme 3D, leva o óculos pra casa, maluco. Você tá Isso entendendo? é péssimo. Então, assim, tem muitas coisas que poderiam ser feitas e poderiam ser corrigidas que valeria o preço do ingresso, entendeu? Como eu falei, começa do lado de cima das produtoras e tal, até as salas de cinema mesmo, até os donos dos cinemas, eles se conscientizarem que realmente vale a pena, porque querendo ou não, eles querem, né, lucrar, óbvio. Então, pra valer a pena a gente ir pro cinema, tem que valer a pena o lugar onde a gente tá indo, né? Se for pra assistir um filme num telão grande, eu compro um projetor, boto na tela da minha casa aqui. Exatamente, agora Entendeu? você falou tudo. O valor de um projetor é muito mais em conta, dependendo de onde você vai comprar e a qualidade. Mas às vezes compensa muito mais do que você pagar pra assistir um filme, que a experiência vai ser até meia boca. Se for questão de tela grande, compra uma televisão grande, bota aqui na sala de casa e assiste, entendeu? Quando eu vou pro cinema, eu não pago só pra assistir o filme numa tela grande. Eu pago pela experiência toda, de você sentar, comer a pipoca, assistir o filme, se propõe ficar ali 2 horas, 3 horas, dependendo de que seja o filme, focado só naquilo ali. Então eu quero que seja uma experiência agradável. Então, por diversos motivos assim, tem muita gente que não gosta, porque, querendo ou não, a gente tá com a cara mais ativa na tela do celular e tal. Ou até eu mesmo, de vez em quando tô assistindo filme no cinema, eu pego o celular assim e fico, não, tô assistindo, calma. Tem aquela ansiedade de você pegar o celular. Então, se você está se propondo naquele momento ali, as salas em si tem que, sim, prestar um serviço todo ali voltado para que você não saia da imersão, não saia daquele momento que você está proposto a ficar. Sim. E é óbvio que, né, pessoa gritando, pessoa correndo, tira totalmente isso. Por isso que muita gente tem a opinião de dizer que, em casa é melhor, porque em casa eu faço as coisas que eu quero, não tem ninguém me aperreando. Exatamente. Eu concordo com tudo isso que você tá falando, mas às vezes só fazer uma mudançazinha já faz toda a diferença do mundo. Por exemplo, sim, se o preço do ingresso fosse mais acessível, eu acho que isso sozinho iria estimular muita gente pra dar uma chance pra aquele filme que tava todo mundo falando, mas que não necessariamente viram uma prioridade. Você até cogita assistir, mas acaba não sendo viável. Se o valor fosse mais acessível, tem alguns cinemas que eu vou que tem promoção de tipo de segunda a quarta, todo mundo paga meia. Eu acho isso bacana. Sim. Eu acho que eles eu acho que eles podiam fazer mais coisas com isso, sabe? Pra deixar mais acessível os cinemas, porque isso é aqui no nosso estado. Tem muita gente que não vive essa realidade. Tem cidade que nem tem cinema. Então eu acho válido também você considerar o valor do ingresso, que já passou do ponto de ser abusivo, né? E principalmente se você não é estudante, se você não paga meia, pelo motivo que seja, o valor da inteira é absurdo. Cara, realmente é isso mesmo. Aqui nesse cinema aqui perto de casa, do shopping aqui perto de casa, e de vez em quando eles fazem essa loucura. Agora mesmo, se eu não me engano, em setembro, eles vão botar, se eu não me engano, em uma semana só, e todos os dias da semana o ingresso é R$10. Cara, R$10, maluco. R$10 no ingresso. R$10 é então, bom. Assim, né, ótimo. Mas, assim, realmente são coisas que tem que abrir mão, né? O pessoal tem que abrir mão, tem que se conscientizar que, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa aqui pro pessoal realmente continuar vindo pro cinema. Porque imagina aí se o cinema acaba, cara. A gente vai viver de quê, pelo amor de Deus?
Eu gostei que você trouxe esse ponto, porque realmente eu tenho recebido bastante aviso sobre essa semana do cinema a R$ 10. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas é impressão minha ou esse negócio da semana a R$ 10 tá acontecendo com cada vez mais frequência? Porque eu lembro que antes era, às vezes, uma vez no ano, perdido ou não. Eu tenho a impressão que esse ano, sozinho, eu acho que essa é a segunda ou terceira vez que tem Sim. isso. Pelo menos aqui em Natal, né? Eu espero muito que esse tipo de coisa de promoção também aconteça com mais frequência em outros estados também, porque é o tipo de coisa que todo mundo merecia ter a oportunidade de conferir, né? Sim, cara. E outra coisa, sempre que eles fazem isso, eu percebo que sempre lota. São filas quilométricas dentro de shoppings. Sempre Porque eles estão dando a oportunidade, né? De você ir lá e assistir, cara. Exatamente. Tipo, tem gente que, querendo ou não tem uma condição financeira assim pra dar R$ 50 no ingresso de cinema, pelo amor de Deus. Exato. Então, eu vejo isso como oportunidade. Eu vejo isso como realmente o pessoal do cinema dizendo, não, realmente bora agora fazer o pessoal vir assistir. Mas assim, uma vez na semana perdida assim, eu acho meio errado. É pra ser tipo uma coisa... 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, assim, e tal. Gosto. Apoio. Óbvio que vai ter uma certa perda ali da parte deles. Pronto, é igual você vender... Por exemplo, eu vendo um bolo de R$ 10, aí começa a vender um bolo de R$ 10,50. Aí o pessoal, poxa, aumentou? Foi, cara, aumentou e tal, porque... E você vai dando a justificativa justamente por causa disso. O que eu não acho legal é você botar 50 conto, R$ 60 no ingresso e tá do mesmo jeito. Tipo, não mudou nada, não fez nada. Às vezes até piora, né? Às vezes até piora, entendeu? Isso desmotiva muito as pessoas não irem mais ao cinema. Sim, com certeza. Não, mas eu espero muito que essas coisas aconteçam com cada vez mais frequência. No caso, cinema a R$ 10 e tudo mais, eu acho que isso é um ótimo estímulo para as pessoas saírem de casa. Principalmente aquelas famílias grandes. Sim. Que você sabe, tipo assim, aquele pai de família que sabe que vai gastar de R$ 100 pra cima, porque são os ingressos. Aí às vezes a criança quer comer alguma coisa, um doce, uma pipoca. Aí quando você vê, já passou de R$ 100 faz muito tempo. Então, esse tipo de coisa é muito estimulante, assim, pra sair de casa e até pra desestressar mesmo. Eu apoio demais. E isso é um sinal de que eles estão fazendo alguma coisa, né, pra fazer as pessoas voltarem a frequentar os cinemas. E é por isso que eu acho que o cinema nunca vai morrer. Até algumas décadas atrás as pessoas achavam que o rádio ia embora de vez, e até hoje o rádio tá aí. Então o cinema, duvido que vai embora 100%. A questão é só você se reinventar. Eu acho que o cinema tem muito ainda pra dar, velho. Eu tenho amigos hoje em dia que tá sendo cineasta, tá fazendo teatro pra ser ator, tá fazendo curso de edição de vídeo pra ser editor de vídeo de filme. Então, assim, muitas coisas que o cinema abre porta hoje em dia. Como você falou, questão da rádio. Hoje em dia a rádio você vê que é quase uma lei. Você entra dentro do carro, liga o sonzinho lá, tá passando uma rádio. Nem que seja passando só uma música, mas tem rádio ali. E como eu disse, Sim. É questão de se reinventar. A rádio, querendo ou não, ela se reinventou e hoje é o podcast. E aí, galera? Exatamente. É a rádio do mundo moderno, é o podcast, né? Eu acho que não acaba não, porque cinema não acaba não. Uma das coisas que eu tava prestando atenção que hoje em dia tá acontecendo muito, que não tava acontecendo mais, é as escolas levarem os alunos pra assistir filme, cara. Eu fui assistir, se eu não me engano, foi o Quarteto Fantástico, a última vez que eu fui assistir o filme. E quando eu cheguei lá, tinha lá um grupo de galera da escola, tipo, se juntando. Que massa, faz a filinha aqui e tal. Então, assim... Que massa. Faz parte da cultura. Faz parte da... É cultural. Sim. É uma coisa cultural. Então, se começar assim, como foi o meu caso, óbvio que tem gente que não tem essa oportunidade, mas se você mesmo se propor, assim, a se prestar, tipo, a partir de hoje, toda vez que sair um filme bom, toda vez que eu quiser assistir uma coisa diferente, eu vou no cinema, porque eu quero ver como é que é o filme e tal. Você se prestar, ter essa cultura de assistir o cinema é muito boa. E assistir um filme no cinema é muito bom. Exatamente, concordo demais. Pois o bom é que, como cada pessoa já teve algum perrengue, alguma história pra contar, é um tema que rende bastante, né? Eu espero de verdade que a qualidade dos cinemas melhore, né? Como a gente falou, e que um dia a gente possa ter aquela experiência compartilhada mais tranquila que a gente costumava ter, né? E vocês aí, ouvintes, eu queria saber, vocês ainda vão ao cinema? Se vão, já passaram por algum perrengue como os que a gente trouxe aqui? Se deixaram de ir, por quê? O que pesa mais pra vocês? É a parte financeira? Quem foi que lhe traumatizou?
Exatamente, qual é o trauma que vocês têm? Mandem nos comentários do YouTube pra quem tá ouvindo por lá, podcast Sessão às 6. No Instagram, e estamos com @Sessão às 6 e no TikTok, @PodSessão às 6. Queria agradecer demais ao Dodó por ter topado participar. E se quiser falar suas redes aí pro pessoal, pode ficar à vontade, tá? A hora é essa. Eu sou Dodóq em qualquer rede. Instagram, YouTube, TikTok, Instagram. Acho que é só isso mesmo que eu uso. E o X? Twitter também, X. Mas eu não uso muito X, mas enfim. Maravilha, Dodó. Obrigado muito por ter topado participar. É nóis, cara. Sempre que quiser, só chamar. Valeu, perfeito. E assim, pessoal, a gente vai chegando ao final do episódio dessa quinzena. Se você gostou, manda pra aquele amigo que também já teve algum perrengue no cinema e também quer trocar uma ideia. Curtir, compartilhar ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Comentem também se vocês gostaram desse quadro, podem dar ideias para os próximos episódios também. Vamos ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, muito obrigado. Um beijo enorme e até mais. Valeu!